Olá pessoal, estamos de volta aqui e vamos colocar agora na prática o Session Controller, tá bom? Então o que eu vou fazer? Dentro da pastinha Controllers, vamos adicionar aqui um arquivo chamado Sessions Controller, uma classe, melhor dizendo, né? E essa Sessions Controller, o que eu vou fazer? Aquelas questões que são comuns, né, o CRUD simples, eu vou copiar lá de Rooms, tá? Que eu já fiz o Rooms de uma forma um pouco mais reduzida, tá? Só faltou uma reduçãozinha aqui. Eu fiz uma forma mais reduzida, seguindo aquela mesma estratégia da aula de app, né? Onde eu fiz o Move bem didático e o Room eu já deixei pronto. E depois a gente fez o Session já nos retornos mais reduzidos, tá bom? Para a gente não esquecer, todo lugar onde tiver escrito Room, nós vamos aqui substituir por Session, tá? E tudo que tiver escrito Room ali, não tem nada escrito room pequeno, legal. Podemos então fazer aqui o import de session app. E aqui, ó, o OK ele não está achando. Não está achando porque faltaram aquelas configurações ali iniciais que a gente viu na outra aula. Então vou pegar aqui, trazer para cá e faltou eu fazer herança para controller base aqui. Com isso, ó, rapidamente a gente já teve o nosso controller de session pré-pronto, né? Então, ó, tem o list, o find, add, update e remove. Bem simples aqui. Mas vamos lá abrir a nossa aplicação, né, camada de aplicação de session para ver algumas diferenças que a gente vai começar a ter aqui, né? Então, ó, list async que a gente já fez lá, mas um list by move and room async a gente não tem lá no nosso controller ainda. Então nós vamos começar por ele, tá bom? Então, ó, eu vou duplicar essa minha action aqui e eu não vou mais fazer o list async, ele vai ser o list by room and move async. Vou copiar esse meu nome aqui do método e vou colocar aqui em cima, né, para ele bater. Porém, eu preciso passar dois parâmetros aqui para esse meu método. Um parâmetro chamado moveID e um outro parâmetro chamado roomID. Esses dois parâmetros, então, eu vou precisar receber por rota. Então, eu vou ter aqui um long moveID e um long roomID. Ó, bonitinho agora, eu já tenho esse método implementado. Só um problema. Do jeito que a gente fez aqui, eu passo a ter dois métodos aqui respondendo no mesmo endpoint. Não é isso que eu quero. Então, o que nós vamos fazer? Nesse aqui de baixo, perceba que inclusive eu preciso de dois parâmetros aqui. Então eu vou querer que o meu endpoint seja o URL base barra sessions, por conta dessa rota que está criada aqui, barra, aí eu vou ter um barra move, que aí é a próxima sintaxe, barra, eu vou ter algo chamado aqui moveID, que aqui vai estar o ID do meu filme, que ele é eu vou colocar aqui um long. Depois de um barra move barra ID, eu vou ter um barra room escrito e aqui room ID. Também vou colocar aqui o long para... Opa, aqui tá errado, ele estava me sugerindo aqui. Então, ó, perceba que essa rota ela vai ficar grande, porém ela vai ficar muito descritiva. Então, eu vou ter, ó, quero as sessões, barra move, barra 2, por exemplo, do ID2 do move, barra room, barra 3, que é da sala 3. Então, tudo que for filme 2 da sala 3 vai estar aqui. Então, ó, a gente já construiu uma rota extra. Legal? Então, ó, voltando aqui, já deixei esse método. Ó, percebe que ele até ficou mais escuro, né? Ele estava clarinho até eu implementar. Agora ele ficou mais vivo aqui a cor na minha IDE. Ó, então está implementado. Find Async está implementado.
add async, que a gente já está implementado no controller, update async, implementado no controller, remove async, implementado no controller. Tudo isso aqui está implementado. Aqui a gente vai ver que eu tenho o add, o update, o remove da minha site clarinho, porque eu ainda não implementei. Tenho o reserve, o cancel, confirm e o cancel confirmation também clarinhos, tá? Aqui, já para a gente já começar a ser bem prático com as coisas. Perceba que a gente vai começar fazendo aqui essa parte do CRUD da minha site, né? Então, o que eu vou ter aqui para ficar bem ajustadinho o nosso método, tá? Eu vou pegar e vou copiar esse método post aqui, que eu já havia feito um para session, tá? Porém, esse aqui, ó, vai ser um add sit async. Inclusive, ele vai chamar um add sit async aqui também. Por que ele está reclamando? Porque ele está falando, ó, o tipo create session sit VM, eu espero receber um create session sit VM, mas você está me passando um create session VM. Então aqui falta a palavrinha sit, ele já vai estar pronto. Aqui vai faltar, obviamente, importar essa VM, ó. Então ele importou aqui de view models de session sits. E com isso, eu preciso colocar uma rota extra aqui. Porque o HTTP post, agora eu tenho dois HTTP posts respondendo na minha URL base / sessions. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse post de assentos e vou colocar um / sits. Então, ele vai ficar URL base / sessions / sit. Tá bom? Uma coisa que a gente já pode fazer aqui para nossa URL ela ficar semântica é o quê? Perceba que quando eu crio uma seção nova é só o barra, quando eu edito eu estou falando assim, ó, a seção barra o ID dela, quando eu estou deletando eu estou falando seção barra o ID dela, e aqui eu só fiz sits. Aqui eu vou fazer uma mudança, tá bom? Eu vou vir aqui e falar o seguinte, ó, eu vou ter um cara que eu vou chamar de session ID, tá? Ele vai ser do tipo long. E aqui, ó, nesse meu add sit, eu já vou ter um long aqui chamado session ID. Legal? O que eu gostaria de falar para vocês aqui? Percebe que eu estou tentando trazer uma coesão para aquilo que eu estou construindo? E dessa forma, a gente tem uma questão aqui muito importante. Por quê? Eu recebi o Session ID aqui, a minha rota ficou padronizada, mas eu não estou usando o Session ID para nada, tá? Por quê? Eu falei aqui dentro do meu Create Session Sit VM que eu ia ter um Sit e um Session ID dentro dele. Eu vou até abrir aqui o arquivo na lateral para vocês verem. E aí foi um caso que a gente acabou criando esse update aqui que eu só tinha o sit. Agora, depois que a gente chegou nessa camada de controller, né, obviamente eu deixei isso acontecer para quem tivesse falar, a gente percebe que talvez não faça sentido mais eu ter as duas, já que eu já vou forçar na rota eu ter o ID da minha sessão, não vale a pena eu ter o create e o update. Então, o que eu vou fazer? Para manter um padrão, eu vou deletar esse meu update session sit VM e vou trocar aqui o meu create para me pedir só a sit, tá? Então, ó, basicamente eu eliminei o update e transformei o create igual ele estava. Com isso, ó, já ficou vermelhinho aqui o meu session app, porque ele estava esperando no meu método de add um vm.sessionid, que não existe mais. Por quê? Porque agora eu vou ter que receber o meu session ID como um parâmetro separado aqui. Então, ó, não vou mais pegar da viewModel, vou pegar como um parâmetro que vai vir na minha rota. E só para concluir esse raciocínio aqui do add, ó, eu vou pegar, além de eu passar VM, antes aqui eu vou passar meu
session ID. Então, agora a gente ficou com o nosso controller coeso, né? Tá respeitando. Isso aqui vai ficar muito interessante você ver na próxima aula, tá? E tô com ele coeso e eu não mudei a minha regra de negócio, só como eu passei a informação. Vou voltar aqui no app, né? Porque agora esse update ele não existe mais, eu só vou ter que trocar aqui para create, tá? Então, ó, não tivemos impacto nenhum aqui, só foi uma pequena mudança. Legal? Com isso, o nosso post está certo. Voltando aqui no app, ó, percebe que o add do meu site dentro de uma session já ficou legal. Eu quero falar com vocês aqui, a gente vai fazer aqui outras coisas também interessantes, tá? O próximo ponto que eu vou ter é para fazer o update do meu site async. Então ele precisa receber um ID da minha site e aquele VM. Então vamos criar esse método update aqui. Então, ó, eu vou copiar esse de cima, tá? Porque sempre ele vai ser uma URLzinha base para mim para algumas coisas, ó. Então vou colar aqui, tá? Ele não é mais um add. Onde está esse add aqui eu vou chamar de update, legal? E esse meu update aqui, o que eu vou fazer, tá? Tá vendo que eu tenho aqui um session ID para bater, ser coeso, barra sites, barra eu quero alterar um ID, que também vai ser uma constraint de long. Então, o que isso quer dizer? Para cá, ó, o meu primeiro ID é o da minha sessão. O meu segundo ID, nesse caso, vai ser o da minha city. Então, vou vir aqui, long, tá? E vou passar aqui, ó, um cara chamado ID. Legal? Aqui para o meu update, eu não deveria mais passar Session ID, não pode ser o da sessão. Eu tenho que fazer o update com o ID do meu assento. E esse ID aqui, ó, eu tô tendo, ele tá aqui, né? Eu fiz para ficar coesa as minhas rotas, porém não estou usando para nada. Vamos voltar lá no meu Session App e ver uma coisa interessante, tá? Então, olha só o que está acontecendo. Através de um ID, eu estou recuperando o meu assento, né? Estou fazendo em sequência a troca só desse meu assento aqui, do número dele, né? A1, enfim, B12 e tal. Estou mandando persistir no banco e estou retornando. Aqui, então, o que vai acontecer? Tá certo, né? Tá funcional. Porém, imagina só que uma pessoa acessou a minha rota, colocou lá o meu ID de sessão 1 e pediu para fazer um update da minha Session City 17, ok? Então, sessão 1, Session ID 17. Porém, lá na minha concepção, o Session 1 ele tinha vários seats e vamos falar assim, o meu Session 2, o Session City 17 era filho do 2. Só que desse jeito, eu poderia passar na rota barra 1, barra 17, que ele ia conseguir fazer a troca. Ou seja, ele está editando ainda o que eu preciso, mas eu não tenho uma regra aqui que começa a me travar para saber se isso é de uma sessão correta ou não. Percebe como tem algumas regrinhas a mais que a gente consegue tratar? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou fazer um long, vou passar aqui, vou receber, melhor dizendo, algo que chama Session ID. Tá? O que eu vou fazer aqui, então? Após eu ter encontrado a minha city, tá? E antes de eu atualizar, eu vou fazer o seguinte. Se a Session ID que eu passei lá na rota e está chegando aqui for diferente da minha city.sessionid,
eu vou fazer o quê? Um throw new exception, falando o seguinte: este acento não pertence a esta seção. Então, eu acabei de implementar aqui uma regra de negócio entre entidades. Percebe que é por isso que a gente fez aquela questão da agregação? E a minha camada de aplicação, ela pega regras de negócio de mais de uma entidade. Então agora eu consegui fazer uma trava aqui para que, se eu tentar passar /1, /17, e se o 17 for filho da seção 2, ele já vai falar assim, ó, este acento não pertence a esta seção. E aí eu não vou fazer o update de fato. Então a gente está trazendo coesão para o nosso código. Tá bom? Legal. Então aqui agora ele começou a reclamar porque eu não estou mais passando o Session ID. Agora sim, ó, passo o Session ID, ID e VM. Legal? Próximo que eu vou fazer? Eu vou fazer o delete. Beleza? Aqui, ó, vou trocar então de HTTP post para HTTP delete. Vou manter essa mesma estrutura aqui, tá? E aonde está update, eu vou chamar de remove city async. Estou recebendo aqui ó, os 3 parâmetros, porém, aqui no meu remove set async, ele estava esperando receber só um parâmetro, que era o ID que eu quero remover. Então, ó, eu não vou receber nada mais do body aqui para editar. Então, estou removendo aqui do body, não tenho esse VM. E aqui ele estava esperando somente o ID do acento. Porém, nós vamos continuar passando o ID da session aqui e nós vamos fazer a mesma validação que a gente teve lá para o update. Se esse acento está dentro daquela seção, a gente vai fazer aqui para o remove também, tá? Então, ó, vamos voltar lá na camada de aplicação. Esse meu long session ID aqui, ó, eu vou receber ele também no meu remove, legal? Opa. Aqui, ó, eu vou ter que transformar ele num statement body aqui, não mais num body com arrow function, tá? E aqui eu vou ter que fazer uma outra regrinha, que seria isso aqui, ó, a mesma regra. Eu teria que começar agora para remover, recuperar o meu acento, testar se ele é ou não e depois remover, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, tá? Percebe que eu tive que obrigatoriamente encontrar e testar, certo? Eu vou fazer algo um pouquinho diferente, tá? Eu vou criar aqui um método, na verdade vou criar lá embaixo, tá? Um novo método aqui, só que um método dessa vez privado, que eu vou chamar de private, né? Porque ele é privado. O retorno dele para mim vai ser um session seat, vai ser um acento, e eu vou fazer um find and validate async. E aqui eu vou passar 2 parâmetros, um long session ID e um long, vou chamar de seat ID, para ficar bem didático. Obviamente esse cara vai ser assíncrono, né? E vai ser uma teste. E o que eu vou ter dentro desse meu método, tá? Eu basicamente vou pegar o que eu fiz aqui no meu update seat async e vou copiar ele aqui, tá? Então vou lá embaixo, vou copiar esse cara aqui. Aqui esse meu find, ao invés de ID, ele chama seat ID. Então ele vai encontrar a minha seat, vai validar e se tudo tiver dado certo, ele vai retornar a minha seat. Ok? Então eu acabei de criar um método que ele já ficou responsável por encontrar e fazer essa validação cruzada que a gente precisa.
Então, o que basta eu fazer agora? Ao invés aqui no meu update city de fazer o set service find async, eu vou fazer um find and validate async, ok? E não preciso mais desse aqui. E aqui eu vou passar para esse método meu session ID e o meu ID. Aqui esse nome de método só não ficou tão legal porque a gente está falando de city. Então eu vou dar um F2 aqui e vou renomear ele para find invalidate city async, para ficar bem didático. Ó, então agora eu já tenho um método que encapsulou essa regrinha de negócio aqui para mim. Então aqui no meu remove, ó, basta eu vir aqui e colar. Ah, acabei copiando o var também, ó. E esse cara já está pronto. Por quê? Eu preciso encontrar, fazer aquela validação. Aqui, ó, ele está me reclamando porque eu tinha escrito errado o nome, então agora já está certo. E aqui também eu tinha escrito errado. Ele faz a validação ortográfica aqui também, tá? Então, ó, o meu remove agora já está pronto para isso, ok? Ó, e aqui, com essa mudança, o nosso delete já ficou prontinho. O que a gente vai ter agora que fazer olhando aqui para a app? Nós vamos precisar fazer esses outros 4 métodos aqui, tá? Ah, faltou eu ajustar esse nomezinho aqui, ó, que ao invés de session aí, isso, agora tá tudo bem. Faltou eu deixar ele visível lá no meu controller, esses 4 métodos. A gente já vai fazer mudanças aqui neles também. Por quê? Para todos eles, a gente vai precisar fazer a validação que a gente fez anteriormente, tá? Então, já vou fazer já vou deixar aqui essa camada de aplicação pronta, depois a gente sai fazendo as mudanças lá, a criação, melhor dizendo, lá no nosso controle. Onde está esse long ID, ó? Opa, sem a vírgula, long ID, eu vou dar Ctrl D, D e D. Antes dele eu vou ter um session ID também recebendo, que por hora eu não estou usando para nada. Aqui onde estava expression body, eu vou mudar para statement, vou mudar para statement, vou mudar para statement e vou mudar para statement. Porque antes de cada uma dessas regrinhas que eu fazia, tá? Eu precisava fazer esse await aqui do meu find invalidate async, tá? Então eu vou copiar, eu só removi aquele var que eu não estava usando para nada, tá, pessoal? E aqui antes, ó, opa, adicionei, e adicionei. Então agora esses 4 métodos aqui, a exemplo do update e do delete, também vão fazer aquela minha validação da sessão. Então a gente está com o nosso código bonitinho aqui. E vamos lá implementar eles então na prática, tá bom? Vou copiar o HTTP post aqui para fazer a parte da reserva, tá? Então aqui, ó, copiei e colei. Ao invés de eu fazer um post, a gente vai fazer um patch, tá? Acabei de ver aqui que no meu update também, eu tinha deixado o post, ó, tô ajustando para put. É muito importante essa questão dos verbos HTTP, tá bom? E aqui eu não vou mais fazer um update, vou fazer um reserve. Só dei um enter aqui para poder copiar e colar para ele ficar certinho. Além disso, ele está falando aqui, ó, que eu precisava receber um session ID, um ID e um reserve session seat. E aqui eu estava passando para ele um create session seat. Então é só trocar aqui de create para reserve, que é aquela outra VM aí que é própria para trabalhar com as reservas. Ó, então eu estou com HTTP patch, aquele que troca um pedacinho só, né? Porque eu só vou trocar, fazer uma reserva ou não. E tá tudo aqui funcionando. Faltam os demais. Para os demais, eu já vou copiar do delete para já vir sem o corpo, tá? Então, ó, copiei aqui do meu delete, adicionei aqui, ao invés de HTTP delete, vai ser HTTP
PET, tá bom? Esse HTTP PET vai ser o meu cancel reserve async, e aqui eu também vou ter um cancel reserve async. Coisa importante, ó, para a gente já ficar bem atento, ó. Eu tenho um post, um put, um delete, e agora eu tenho dois pets respondendo no mesmo endpoint. Ó como a gente vai criando complexidade, tá? Então, o que que eu vou fazer? Nesse primeiro, além disso tudo, eu vou colocar um /reserve, que eu vou deixar explícito que esse endpoint é para eu reservar. E aqui eu vou ter um outro barra, que eu vou chamar aqui de barra cancel reserve, que eu vou usar para cancelar a minha reserva, certo? E aqui, ó, eu vou ter um próximo, eu vou até copiar esse aqui, ó, desculpa, vou copiar este aqui, que é o que não tem corpo, né? Porque a outra coisa que a gente faz, além de, é o confirmar a reserva. Ó. Então, vou copiar o nome desse método e jogar aqui para cima. E aonde está escrito cancel, eu vou falar que é um confirm reserve. Então, eu tenho uma reserva, um cancelamento de reserva, uma confirmação de reserva. E, por fim, aqui, opa, vou copiar e colar novamente. O último lá é aquele cancelamento da confirmação. Então, ó, copiei e colei só para mudar o nome. Ele é um patch, eu vou ter tudo isso. E aqui eu vou ter um cancel confirmation, por exemplo, para não ficar muito grande. Então, ó, eu tenho 4 métodos patch aqui, cada um respondendo no endpoint e fazendo algo distinto. E você vai poder ver que vai ficar muito didática a nossa API, tá? Na próxima aula a gente já vai fazer o quê? Nós vamos executar nossa aplicação, ver se não está tendo erro nenhum, e nós vamos começar a explorar um pouquinho a nossa API, tá? A gente não consegue salvar nada ainda, porém a gente vai conseguir explorar isso que a gente construiu, tá bom? Espero vocês na próxima aula.